Fundos imobiliários pagando 1% ao mês, vale a pena ou não? Fala bros, tudo bem? Estamos vivenciando um momento único na Bolsa Brasileira, mais especificamente nos fundos imobiliários. Atualmente temos aí fundos imobiliários pagando acima de 1% até mensalmente, estão até no mesmo patamar de 2020. E no final do vídeo eu vou falar 3 fundos imobiliários tops que estão pagando acima de 1% ao mês. Se você quer acompanhar aqui alguns insights e tudo mais, recomendo que você fique. Caso que você queira perder esses insights, você pode ir direto aqui para ver quais são os fundos imobiliários que eu vou falar hoje nesse vídeo. Agora é o seguinte, o que a gente deve fazer com quem não solta o like no vídeo? Proibir de entrar no canal. Proibir? Não, gente, vocês estão bem-vindos e tal, tudo bem, mas um pixinho de 50 conto eu acho que tá valendo, né? Só pra gente comprar uma cerveja. Aí você recebe 1 milhão de likes. Aí, então, ou 50 conto de pix ou like, tá tudo certo. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, tem um botãozinho aqui embaixo, aqui, ó, com o sininho também, pra você receber todas as notificações. Então assina ele aí, clica nele pra você receber as notificações mais top do canal. Então, bros, vamos lá. It's time! Você sabia que você consegue comprar galpões logísticos, participação em galpões logísticos por R$100 a cota? Não. Boa, tá vendo? Boa resposta, direta. Não tem, né? Não faz frufru. Não, né? Não é pronto, é isso aí. Muito bom. Os fundos imobiliários, então, eles têm contrariado a escrita de épocas passadas, né? Resistindo ao choque de elevação de juros do Banco Central. A base de investidores em pessoas físicas nesse tipo de investimento aumentou mesmo em 2021. Diferentemente da recessão de 2015 e 2016, quando as pessoas físicas na Bolsa de Valores encolheu. O número superou, então, 1,5 milhões de pessoas, segundo os dados da própria B3, Brasil Bolsa Balcão. Isso então significa uma adição de 300 mil novos CPFs em comparação com janeiro de 2021. Então, de janeiro a novembro, tivemos uma adição aí então de 300 mil novos CPFs. E na visão da sócia da Habitat Capital, a Camila Almeida, ela falou o seguinte: mesmo diante de um cenário de incertezas no ano passado, o mercado teve um forte desempenho. Tivemos mais de 30% de aumento em número de investidores nos novos fundos saindo e uma quantidade recorde de emissões em 2021. Isso é muito bom, mas também traz o lado negativo disso aí, né? Tem muita gente que não faz a mínima ideia do que está fazendo e talvez você possa ser um deles. E muita gente fica me perguntando se esse é o momento certo de investir em fundos imobiliários. Bom, primeiramente, por que é um momento histórico nos fundos imobiliários? Como você pode ver no gráfico que eu vou mostrar aí para vocês na tela, os fundos imobiliários eles tendem a andar de forma negativa com a taxa Selic. Então, se a taxa Selic ela sobe, os fundos imobiliários eles tendem a descer e vice-versa. Então, os fundos imobiliários sobem, a taxa Selic desce, a taxa Selic sobe, os fundos imobiliários descem. Por conta dos seus riscos associados aos fundos imobiliários, fica menos arriscado e o prêmio fica praticamente igual o da renda fixa. Mas agora está acontecendo algo diferente. Está acontecendo que os fundos imobiliários estão com uma resistência em seus preços, como pode ser visto aí no gráfico em tela. Em todos os outros anos, quando teve aí um aumento da taxa Selic, teve aí então uma retração nos fundos imobiliários e um aumento dos fundos imobiliários quando a taxa Selic caía. Hoje temos o Tesouro Direto e é o investimento mais seguro do Brasil, visto que o próprio devedor é o país e ele vai ser o último a falir, então todas as empresas vão falir antes do próprio Brasil falir. Hoje o Tesouro Direto está pagando praticamente 1% ao mês e obviamente o risco ele é muito inferior ao dos fundos imobiliários. Olha essa imagem na tela para vocês aí então. Temos aí um Tesouro Direto prefixado até 2031, rendendo praticamente 1% garantido também. Enquanto você tem a Selic 2027 pagando Selic mais 0,24. Bom, temos várias oportunidades. E se vocês querem que eu faça um vídeo aqui explicando então um passo a passo sobre renda fixa, comprando renda fixa, como comprar, quais os locais, como, por quê, deixa aqui nos comentários que aí se tiver uma boa quantidade de pessoas eu vou estar fazendo para vocês também e aí fica top para todo mundo. E galera, lembrando que eu não tô, obviamente, recomendando compra de renda fixa sobre fundo imobiliário, tá? São ativos diferentes, eles se complementam na carteira. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, só estou trazendo aqui a título de comparação para vocês. Não, nem que eu sou fã também de renda fixa, tá? Porque eu não sou fã de renda fixa, mas estou trazendo aqui uma comparaçãozinha só para vocês entenderem sobre risco-retorno. E há como comparar os fundos imobiliários então com uma renda fixa? Basicamente os fundos imobiliários, principalmente os de papéis, eles são aí como que uma renda fixa turbinada, porque eles são atrelados aos CRIs majoritariamente. A grande diferença é que os fundos imobiliários eles estão listados na bolsa e ocorre o risco de mercado superior então ao da renda fixa. Além de que também os fundos imobiliários eles têm aí o risco de crédito, né, de inadimplência. O Tesouro Direto você tem o Brasil como devedor, né? Os fundos
fundos imobiliários você vai ter ali outras empresas, outros desenvolvimentos que vai ser devedor então daquele fundo imobiliário. E aí a inadimplência tem que ser valorada ali, né? Você tem que ver a seguridade, ver o que tá, qual o lastro daquela dívida para você investir. Algumas são mais arriscadas que as outras. Agora, comprar fundos imobiliários com o Tesouro Direto de curto prazo também é um erro. Por quê? Basicamente porque, olha o seguinte, a inflação no Brasil, ela está acima de 10%. O IGPM, já parei de contar quando passou dos 20%. Mas vamos então utilizar o IPCA para facilitar o cálculo aqui nosso. O Tesouro Direto no início de 2021 estava nos patamares de 4,59%. E eu sei disso por quê? Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz aqui no canal sobre renda fixa. Literalmente, acho que foi o meu terceiro vídeo. Então eu fui lá no vídeo e olhei, estava 4,59%. E a Selic, ela estava no chão, ela estava em 2%. Imagina que você tivesse comprado esse título. Hoje você teria incríveis 6% de rentabilidade negativa. É isso mesmo. Você teria menos 6% comprando renda fixa. Já nos fundos imobiliários, por eles serem ali lastreados por dívidas, imóveis e outras coisas, eles têm quase que a obrigação de serem corrigidos pela inflação. Vários dos contratos, vários dos títulos de CRIs, eles são corrigidos pela inflação. Visto aí o IRDM, né, que é um fundo imobiliário que foi aí altamente impactado pela alta do IGPM, porque boa parte dos CRIs deles está alinhados com o IGPM, então tem uma porrada forte aí. Isso é um tipo de fundo imobiliário que pode se aproveitar muito com a alta da inflação. E você pode ter reparado aí que o preço no mercado quase tudo aumentou, né? Espaguete, arroz, feijão, pastel, refrigerante, batata frita, pasta de dente, pera, maçã, uva, tudo aí aumentou. Logo, ter investido em Tesouro Direto no início de 2021 não teria te ajudado em absolutamente nada. Então, para você fazer isso da forma correta, você tem que fazer os fundos imobiliários comparados ao IPCA+. E, obviamente, você vai ter que aí escolher o Tesouro IPCA+, mais longo que tiver. Hoje em dia, eu acho que ele está em 2055. Por que isso? Porque o Tesouro Direto mais longo possível, se a gente está falando da dívida do governo, óbvio que ele vai ser o mais conservador possível, certo? Certo, a editora concordou, então é certo, é isso aí, bonito. Então, compare os fundos imobiliários com o Tesouro Direto IPCA+, mais longo possível. Ele é o mais conservador que existe. E aí você pega e compara com o IFIX, por exemplo. Pode usar outros tipos de comparação para você ter uma noção de risco-retorno, prêmio, etc. E basicamente o que vai acontecer é que a Selic ela vai continuar subindo, apesar de muita gente achar o contrário, mas eu já falei com vários seguidores meus, já conversamos. Eu já tinha falado que a Selic ia subir muito esse ano, quando estava 2, ano passado, na verdade, né? Quando estava 2, muita gente falou, não, 6 é o máximo. Eu falei, vai ser mais. E aí deu certo. 9 alguma coisa, eu acho que vai para lá de 12. Então fica aí então esse vídeo já como uma forma de quase cunhagem ali na moeda de registro que eu falei. E os fundos imobiliários eles vão continuar nesses patamares e ou caindo porque tem muito sardinha por aí e não vão aguentar segurar as ações dos fundos imobiliários. E o que eles vão fazer, editora? O que eles vão fazer? A sardinhada vai sair dos fundos imobiliários e vão fazer o quê? Pra renda fixa? Ah, moleque! E tá vendo? Filho de peixinho, peixinho é. Até porque não é minha filha, né? Mas tá aqui próximo. Vai pra renda fixa. Sardinha, velho. Vai pra renda fixa. E aí os dividendos yield dos fundos imobiliários vão o quê? Aumentar. Pois lembre que eles estão atrelados ao setor imobiliário. Seja pela dívida ou seja pelo próprio imóvel em si. Então é hora de investir em fundos imobiliários sim. Principalmente se você é investidor de longo prazo, investidor raiz, buy and hold de 20, 30, 40 anos. Quais fundos então estão pagando aí mais de 1% ao mês? Agora é a hora que, se você pulou, você está me encontrando novamente. O primeiro fundo é o CVBI, um fundo que é muito bem gerido, inclusive pela VBI. O fundo hoje ele possui apenas 8% em caixa, ele está aí majoritariamente alocado 82% em CRIs e outros 10% em fundos. Esse fundo ele possui uma concentração máxima de risco de 10% por ativo em relação ao seu patrimônio líquido. Também o fundo aí ele tem caixa para poder custear os demais impactos que podem ocorrer no curto prazo. E esse fundo, desde setembro, ele vem constantemente entregando mais de 1% ao mês. E com taxas baixas em relação aos seus rendimentos também. Apenas 7,7% e ele tem se mantido nessa média. O segundo fundo, então, vai ser o BCRI. O gestor deles é a Banestes. O fundo ele possui mais de 7 anos e o objetivo dele é investir em majoritariamente CRIs. E o benchmark dele é IGPM mais 6% ao ano. Ele possui 10% em caixa, 11% em fundos e o resto ali tudo em papel. Taxa de 7,3% e um dividend yield acima de 1% desde 2020. E o último queridinho da galera, IRDM, o fundo da Iridium. O gestor é obviamente a Iridium, ele possui 2% apenas em caixa, então o fundo está todo alocado, 35% em fundos, 63% em papéis, em CRIs. Ele tem 8,4% de taxas e ele paga mais
mais de 1% ao mês desde agosto de 2020. E esses são os 3 fundos, então deixa aqui nos comentários qual é o seu favorito. E por hoje é só, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tamo junto, valeu, um abraço, até a próxima.